Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 8, 14 de julho de 1907. Tudo na alma deve ser amor. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e eu sem pensar perguntei: Senhor, ontem confessei-me. Se tivesse morrido, sendo que a confissão perdoa as culpas, ter-me-ias levado diretamente ao paraíso? E ele: minha filha, é verdade que a confissão perdoa as culpas, mas a coisa mais segura e certa para isentar o purgatório é o amor. Assim que na alma o amor deve ser a paixão predominante. Amor, pensamento, palavra, os movimentos, tudo deve ser envolvido por este amor. E assim, o amor incriado, encontrando todo o amor, absorve em si o amor criado. De fato, que outra coisa faz o purgatório, se não preencher os vazios de amor que há na alma? E quando enche estes vazios, a manda ao céu. Se não há estes vazios, não é coisa que pertença ao purgatório. Então a Luísa passou na cabeça dela assim: já fiz minha confissão, né? Tô perdoada. Te confessei todas as minhas culpas, recebi a absolvição. E aí, eu vou para o céu direto? Se eu tivesse morrido ontem, no dia da confissão, eu já ia para o céu? Aí ele falou: a confissão perdoa as culpas, mas a coisa mais segura para isentar do purgatório é o amor. Então você pode estar confessando. Você pode confessar todo dia, mas se você não é preenchida inteiramente, se você não vive só por amor a Deus e faz tudo por amor a Ele, tem que passar pelo purgatório. A gente vai para o purgatório para amar a Deus, para aprender a amar. Nossa, gente, é tão complicado nesse negócio. Se for parar para pensar direitinho assim, como que pode a gente confessar, a gente ir no padre, confessar as culpas e não amar a Deus? Que lógica tem isso, gente? Para pensar, que lógica que tem você pedir perdão para Deus se você não ama a Deus? Então quer dizer assim, é como se você fosse assim, não, eu reconheço que eu te ofendi, mas eu te ofendi, mas assim, eu nem sei direito, tipo assim, você nem sabe direito por que Deus tá, se Deus está ofendido, você não sente a dor que ele está sentindo, você não quer nem conhecer o coração dele, você não quer saber de nada, você só quer, por interesse próprio, por um amor próprio, pedir perdão para você não ficar, tipo assim, é como se fosse assim, por hábito, né? Nossa, gente, é tão complicado porque você pede perdão, mas você não é por amor. Você não está pedindo perdão porque você acha que você machucou aquela pessoa. Você está pedindo perdão para cumprir uma regra, né? Tipo assim, gente, é muito complicado. Imagina, vamos tentar imaginar aqui na Terra, você tendo
É porque as pessoas, a gente esquece que Deus é uma pessoa. Ontem mesmo eu estava ouvindo, terminando de ouvir o estudo 44, acho que é 44 mesmo. E aí Jesus falando, né, que ninguém leva em conta o coração dele. É como se ele não existisse. E assim, é como se ele não fosse. A gente esquece que ele é uma pessoa que tem um coração humano e que sofre. E aí, se você tem um relacionamento, se você vê Deus dessa forma, você nunca vai pedir perdão para ele sentindo a dor e com um arrependimento verdadeiro. Você vai estar pedindo perdão e indo na confissão por amor próprio, para se livrar do inferno, para não perder sua alma pensando em você. Gente, isso é de um egoísmo, é de uma coisa assim, meu Deus, é tão horrível. E aí Deus, gente, meu Deus do céu. Porque nós somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai, Ele morreu por nós, a gente tem que ir por amor. A gente tem que querer ficar com Ele por amor e acreditar nesse amor. Nossa, meu Deus do céu, é uma coisa tão assim estranha parar para pensar nisso, né? Que a gente teria que a gente tem que ir pro purgatório para aprender a amar. Meu Deus do céu, que coisa. Eu tenho que ir para amar. Mas é tão. Não amar a Deus é uma coisa tão sem lógica. Não amar a Deus é uma coisa tão estranha. É muito estranho você não amar a Deus. E é mais estranho ainda você ir na confissão, pedir perdão, receber o sacramento e ainda ter que ir por purgatório porque você não amou. Então, mas você fica pensando assim, mas então, como que eu pedir perdão para uma pessoa que eu não amo? Pensa, né? Vamos ver aqui na Terra um exemplo. Você tá. Deixa eu ver um exemplo aqui que aconteceu, para ver um exemplo que aconteceu. Você magoa uma pessoa no seu trabalho, um colega de trabalho, né? E você magoa ele. Fala alguma coisa que não foi muito legal, né? Sei lá, qualquer situação. E aí você vai lá pedir perdão. Aí a pessoa fica, né? Você vê que você fica sabendo, ó, fulano tá muito ofendido com você, ele tá chateado mesmo com você, porque você falou uma coisa horrorosa para ele. Aí você vai lá pedir perdão. Mas você vai pedir perdão porque você ficou sabendo que ele tá ofendido e tudo. E aí você pede perdão, mas no seu coração você não sentiu nada. Você fala assim, eu tô pouco me lixando pra essa pessoa. Eu tô pedindo perdão para eu ficar bem, assim, pros outros, né? Tipo assim, porque é bonito, né? Pedir perdão, pedir desculpa. Não, fulano, me desculpa, porque te magoei e tudo. Mas no fundo, você faria com ela a mesma coisa ou pior de novo. Você não tem, porque se você se arrependesse realmente, verdadeiramente, e se colocasse no lugar daquela pessoa, você ia falar: Fulano, me perdoa, não sabia que eu tinha te ofendido e agora eu sei que eu te ofendi e eu vi que você ficou magoado, você até tá chorando, sei lá, e eu nunca mais vou fazer isso com você. Eu não sabia que você não gostava que falasse assim com você, sei lá, alguma coisa. Não tem um exemplo agora prático assim do que aconteceu. É, igual eu contei da minha colega semana passada, né, que ela me chamou para pedir ajuda para fazer uma coisa e eu estava ocupado com uma coisa que era muito urgente. E aí eu dei uma resposta meio atravessada para ela. E aí eu cheguei lá, ela estava meio tristinha, eu fui pedir perdão para ela. Eu falei: "Me perdoa, amiga, porque na hora que você estava falando comigo, eu estava tão ocupada com outro assunto urgente e eu fui e te falei desse jeito, mas você me perdoa". E aí eu falei realmente, porque eu vi que eu falei desse jeito, Deus tocou no meu coração, pede perdão, eu fui lá pedir perdão com toda a sinceridade do mundo. E eu não vou fazer isso mais, não vou fazer isso mais, porque eu vi que ela ficou magoada, ela é muito sensível. Então eu vou tentar tratar ela de outra forma da próxima vez. Eu vou ser mais doce, mais, né? Pedir a Deus, Senhor, me dá essa capacidade, né? De me colocar no lugar do outro. E aí eu não vou fazer isso mais. Aí tá tudo certo, isso é amor. Agora com Deus, você vai você pede perdão, mas não é, você não ama.
Então você, quando você não ama, você vai lá pede perdão, na outra semana, no mesmo dia, você vai cair na mesma culpa. Por quê? Porque você não ama a pessoa que foi ofendida, que é Deus. Você nem considera ele como uma pessoa. Você considera ele como um ser é muito acima da tipo assim, um ser inalcançável, inatingível, que não sofre, que está lá no céu, de longe, te olhando para te corrigir, te castigar quando você errar. Você não vê ele como um pai, como um irmão, como um amigo, como um esposo. Você vê ele como algo assim muito distante de você. E aí você não nem pensa que o que você fez feriu o coração dele. E aí você não se arrepende verdadeiramente. Você está ali se confessando porque você pega um livrinho, exame de consciência. 10 mandamentos, eu vou aqui ler. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí já tem os padres, os santos que fazem assim. Eu até recebi ontem um livrinho do Padre Pio, um roteiro para fazer exame de consciência. Aí você vai lá e olha, é, não matar. O que é não matar? Não matar uma pessoa, não fazer aborto, não fazer isso. Não fiz nada disso, então esse que passa. Ah, não roubar. Não roubar, esse aqui também não fiz não. Aí você vê, aí você vê lá um assim, mentir. Ah, ontem eu menti para fulano, então eu vou lá confessar. Aí você vai lá confessar. Na outra semana, aí, só que você nem pensa que aquela pessoa que você enganou era o próprio Jesus que habita nela e que no momento que você ofendeu aquela pessoa, que aquela pessoa ficou ofendida e sofreu, era o próprio Cristo sofrendo nela. Você não pensa dessa forma. Então você nem sabe que Jesus ficou sofrendo por causa da ofensa. Se você agrediu alguém, bateu na pessoa, agrediu, e aí você vai lá, aí você cai em si, vou lá me confessar, porque eu agredi minha esposa, vamos supor. Aí você pede perdão, vai lá e pede perdão. Bem assim, bem no automático mesmo. Eu pequei contra ti, Senhor, faz o ato de contrição, vai embora. No mesmo dia, você chega em casa, sua esposa fala alguma coisa atravessada, você vai lá e bate nela de novo. Você nem pensa que é Jesus que habita nela, que mora nela e que é Ele que está sofrendo, que Jesus está em todos nós e tudo que a gente sofre é Ele que está sofrendo. Você não tem essa consciência, então você nunca vai sentir a dor de Deus, você nunca vai entrar nessa dimensão, você não vai entrar no coração de Jesus e entender a dor que Ele sente por causa do pecado. Você nunca vai entender o que é o pecado. E aí você vai confessar no automático. E toda semana você está confessando a mesma culpa, porque você não penetrou nesse mistério da dor que Jesus sente no coração. E você não ama a Deus verdadeiramente. Se você amar Jesus de verdade, você conhecer a vida dele, tiver um encontro com ele, tenho certeza absoluta que você não vai mais querer ofender a ele. Não vai, porque você vai encontrar com ele como uma pessoa que é real, que está viva, que está em todos os lugares, em todas as pessoas e que deu a vida dele por você. Você vai entender tudo e aí você não vai querer ofender. Você não vai querer ofender. Assim como você não quer ofender, por exemplo, você é casado e você tem seu esposo. Você procura, porque você ama esse esposo seu, você faz de tudo para não ofender, para não agredir. Né? Às vezes a gente, com nossa fraqueza, fala alguma coisa, passa despercebida alguma coisa. Seus amigos, você não quer ofender seus amigos. Você cuida do coração deles, né? Você ama. Porque você ama, você não quer ofender. Mas aí quando se fala em Deus, em Jesus, você não pensa assim. Porque você não ama. Você não vê ele como uma pessoa, você vê ele muito distante, como uma coisa irreal, como uma ideia, às vezes uma ideia, não sei. Eu não sei, mas quando você vê ele como uma pessoa que está dentro de você, que está na sua alma, habitando na sua alma, e que está com você o tempo todo e que mantém a sua vida e que está no outro, você passa a enxergar o mundo com outros olhos, aí você não quer ofender. Não quer de jeito nenhum, você não quer ofender ninguém, porque você sabe que ele está nas pessoas. Aí você vive realmente esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas.
e ao próximo como a ti mesmo. Aí você consegue viver essa palavra e não tem mais pecado. Pode ter alguma imperfeição, porque igual quando é com uma pessoa, por exemplo, o nosso esposo, pode ser que em algum momento você fale alguma coisa que ofende, mas você não teve a intenção. É assim que a gente vive na divina vontade. Nunca, nunca, jamais, jamais. Só de pensar em machucar o coração de Jesus, a gente chora. É esse amor que a gente vive por Jesus, por Deus. De pensar que magoou, que ofendeu a Ele, é insuportável. Porque você já contempla o coração dele tão dolorido, tão aflito, assim, tão, né, assim, ofendido, e você não quer ser a causa de mais ofensa, você quer ser só consolo. Você só quer reparar. Você só quer reparar e consolar e amar esse coração que já está tão esmagado, né, pelas culpas. Você não quer ser mais causa de culpa para ele, só de consolo, de amor, tudo amor, tudo amor. Seu pensamento é amor, você trabalha por amor a Deus, você sofre, você aceita as dores que ele permitir que te mande. Agora mesmo minha cabeça está doendo demais. Nossa, como minha cabeça está doendo. Amém, Senhor. Ofereço para o Senhor essa dor. Já tem dias que minha cabeça dói todo dia. E agora está doendo mais ainda. Né? Mas assim a gente aceita. Oferece para Deus. Oferece a dor. Participa das dores dele. Ele comunica a cabeça dele, as dores da cabeça dele com a sua cabeça. E você fala amém. É uma honra sentir a sua dor. Eu sofro, Jesus. Descansa. Descansa um pouquinho enquanto eu sofro. Né? Ele descansa e a gente sofre. Porque as culpas geram todo o sofrimento da terra, todo o pecado. Jesus tem que justificar e ele justifica sofrendo. Então, como as culpas que estão acontecendo agora, os maus pensamentos geram espinhos na cabeça dele. E aí ele divide com você essa dor. Então, ele sofre menos. Que a justiça não exige só uma satisfação, né? Tipo assim, ele não exige sei lá, um valor lá de satisfação, uma dor lá para satisfazer os maus pensamentos. Ele não vai tirar a dor de duas vítimas. Se você, ele não precisa você ele sofrer, ele descansa e você sofre. Claro que você pensa assim, mas você não sofre tanto quanto Jesus sofria. A dor da coroação de espinhos dele, como ele falou no estudo 44, lá no trecho, é incompreensível para a mente humana. Mas ele vê no seu coração a vontade. Você fala para ele, eu sofro o que o Senhor quiser. Aí ele já se dá como, a justiça já fica satisfeita. Porque tem uma alma na terra que está falando, uma alma onde Jesus habita falando, eu sofro. Eis-me aqui para fazer, Senhor, a tua vontade. Faz o que o Senhor quiser, manda a dor do jeito que o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser, a intensidade que o Senhor quiser. O Senhor que sabe de todas as coisas. Se eu enviar uma dor muito forte para minha cabeça, muito forte mesmo, que eu tenho que ir para o hospital, eu não vou poder ir trabalhar agora, depois do almoço, né? Então, se o senhor vai querer que eu trabalhe, então ele vai colocar uma dor que seja suportável, que eu consiga trabalhar e sentir a dor. Mas eu falo para ele, Senhor, se eu quiser me deixar no hospital uma semana internada, eu fico. Se o Senhor quiser mandar uma dor muito forte na minha cabeça, que eu não tenho condição de levantar da cama, amém, que seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor que sabe, eu não sou mais dona de mim. Eu não peço nada, não. O Senhor que sabe. Eu estou aqui nessa terra só para fazer a tua vontade, carregar a cruz da sua vontade. Que ele falou no penúltimo trecho do estudo 44. Luísa, se eu não te dou a cruz de madeira, eu te dou a cruz da divina vontade, da vontade divina. Que ela não tem limites. Então eu vivo crucificada na vontade de Deus. Isso é o amor mais puro, mais puro. É o sacrifício dos sacrifícios. Aí ele fala, né, que a confissão perdoa as culpas, mas a coisa mais segura e certa de entrar ao purgatório é o amor. Então é assim que a gente deve viver.
buscando esse amor, viver esse amor. E não pensar que vai, mas também não pensar assim, eu vou amar a Deus para não ter que ir para o purgatório porque ele é muito sofrido. Isso não é amor, né? Você está pensando em você. É amor mesmo. Amor, amor, fazer por amor. Pelo que ele é e não pelo que ele vai te proporcionar. É você amar a Deus pelo que ele é. E quando você conhece Deus pelo que ele é muito fácil amar. Eu falo que assim, se você conhecer Jesus do jeito que ele é, conhecer Deus, a Santíssima Trindade, não só Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a divina vontade, se você conhecer, é impossível não amar. É impossível. É impossível. É impossível. E aí ele falou nesses vídeos que eu estava vendo agora, nessa aula que eu terminei de ouvir agora, a parte 2, ele estava falando, né, sobre isso, que a gente não pode pensar em nós mesmos, que a gente vive para Deus. Então, assim, aí a Aline estava falando, né, do sofrimento que ela está passando com a situação do dela tá ganhando peso. Aí que Jesus é uma coisa espiritual, né, que ela tem que passar e tudo. Ela explicou lá na aula. E ela não tem que pensar nela mesma, ela pensa na divina vontade. Então, tudo que acontece com a gente é, é a divina vontade. O que está acontecendo é a divina vontade. E Deus está. Eu achei interessante, assim, o que chamou a atenção nessa história que ela contou, né, nessa partilha que ela fez, é sobre essa questão das gavetas, né? Que eu já tinha pensado nisso. Jesus já tinha me mostrado isso. Que tem algumas coisas na nossa alma que ficam lá guardadas. E ele tem muita paciência. Ele sabe que quando ele for mexer naquela gaveta, naquele departamento lá da sua alma, vai ser um sofrimento muito grande. Mas ele vai te preparando, ele vai te preparando, ele vai te preparando, preparando a sua alma, colocando mais amor, mais amor, mais amor, porque aí o amor faz você ser capaz de enfrentar esse monstro, o amor a ele. Então, por amor a ele, você fala: tá bom, Senhor, vamos agora curar essa parte. É difícil, é muito difícil. Tem coisas na nossa alma que a gente guarda 7 chaves, que a gente não fala. Às vezes a gente fala com Deus, mas a gente pensa assim: não, ele não vai mexer com isso, como ela falou, né? Eu não vou ter que enfrentar esse monstro no meu subconsciente, que está lá no meu subconsciente. Mas em algum momento você vai ter que enfrentar esses fantasmas que tem na sua alma. Essas coisas lá do subconsciente, de coisas né, que ficaram lá na sua alma, trauma, sei lá o que você vai ter que enfrentar. E né, ele tem muita paciência, ele sabe o momento exato de mexer nesse departamento. Aí eu lembrei de uma vez, gente, tem muito tempo, eu já estava na divina vontade, já estava vivendo na divina vontade. E aí, o que aconteceu? Um dia, do nada, assim, Jesus me fez, quando meu filho nasceu, meu último filho, eu fiquei com ele na UTI. E eu sofri demais, só que eu chorava, mas eu não conseguia chorar muito, parece que Deus me anestesiou na época. E eu não chorei, assim, tudo que eu tinha que chorar, o que eu sofri ficou meio assim, engasgado. Ficou engasgado. Eu guardei, tipo assim, eu guardei a dor que eu passei de quase perder meu filho. Foi uma experiência de muito sofrimento. Eu peguei essa dor e eu guardei numa gaveta. Coloquei lá no meu subconsciente. Mas isso estava me fazendo mal e nem eu mesma percebia que essa dor, ela estava lá guardada e de vez em quando ela, tipo assim, soltava um venenozinho assim na minha alma e me deixava triste. Um trauma, uma ferida que não tinha sido curada. E aí um dia, eu rezando, né? Jesus me fez voltar em pensamento por tudo que eu passei, para eu chorar, porque eu não tinha chorado. Como eu tinha que cuidar do meu filho, amamentar meu filho, e eu não podia ficar muito assim, triste e
Tipo assim, eu não pensei em mim. Eu tive que não pensar em mim e me sacrificar muito para salvar a vida dele, porque literalmente eu estava ali para salvar a vida dele com o que eu podia fazer, né, humanamente. Eu tinha que fazer, tirar o leite da onde nem tinha, tirar o leite com a mão e tudo, aquele sacrifício todo. Eu não pensei em mim, eu não tive tempo nem de chorar, eu não tive tempo de ter resguardo. Não tive. Aí eu não chorei, parece, o tanto que eu devia chorar, e ficou guardado, que ele ficou engasgado em mim. E aí um dia ele me fez lembrar de tudo, é como se eu estivesse vivendo a cena. Nossa, gente, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. Tudo que eu não tinha chorado, eu chorei. Junto com ele, né? Senão eu não ia ter suportado. Ele não ia me levar nesse lugar lá da minha mente sozinha, porque ele sabia que eu não ia suportar. Eu fui com ele, abri esse departamento. Chorei no colo dele, porque na época eu não tinha essa intimidade com ele. Eu não tinha nenhuma intimidade, nem com Nossa Senhora. Eu rezava pedindo para salvar meu filho, mas eu não chorava no colo de Deus. Para ele me consolar, para ele me dar força. Eu fui meio que sozinha, assim. Né? Claro que ele estava me ajudando, estava me sustentando, mas eu não tinha essa consciência. Então eu fui viver aquele momento da forma como era para eu ter vivido, se eu estivesse com ele, chorando, mas com ele, né? Tipo assim. Aí curou. Curou. Nunca mais eu pensei nisso, nunca mais eu sofri por causa disso, nunca mais. Nunca mais. Hoje eu só dou glória a Deus pelo tudo que aconteceu. Passou, curou. E aí, essa madrugada, essa madrugada, 2h40 mais ou menos, 10 para as 3 da manhã, eu, eu acordei, Jesus me acordou. E eu falei assim, Senhor, o que foi que o Senhor quer? Aí colocou no meu coração para eu ler, eu meio que dormindo, gente, eu estava lendo a Valtorta, os cadernos da Valtorta. Peguei o cadernos da Valtorta, fiquei rezando, fazendo adoração, né, só deitada mesmo assim. Jesus rezando em mim, que eu estava meio dormindo mesmo. E aí eu li várias partes, vários trechos do caderno da Valtorta e, e rezei várias coisas que eu nem lembro direito, rezei muito, rezei bastante. Quando eu olhei de novo no relógio, já tinha passado 1 hora e eu nem tinha percebido. Eu fiquei 1 hora desse jeito acordada, meio que dormindo, rezando. Aí um dos trechos que eu li tem a ver com isso, de Jesus curar. Dele não só nos ensinar a palavra dele, mas dele nos curar, dele curar a nossa alma. Ele falou com a Valtorta assim, ó. Esta é uma lição para você. Aí quando eu li assim, esta é uma lição toda para você, eu falei, é para mim, Michele. Tá falando comigo. Não leio pensando que ele está falando para Valtorta. Foi para Valtorta que ele falou, mas se eu estou lendo aqui, ele está falando comigo, ele está querendo me ensinar, ele está querendo me curar. Para eu curar outras almas, né? Não é só para mim, para todos, para a humanidade. Esta é uma lição toda para você. Eu sou seu mestre e você o reconhece. Seu reconhecimento me deixa feliz, que a gente reconhecer que ele é o mestre que nos ensina. Mas quero que você reconheça a profundidade total do quanto eu opero em você. Tá vendo que tem a ver o que ele está falando aqui com o que ele falou na aula? Tem tudo a ver. Para você, ele quer que a gente reconheça a profundidade do que ele está operando na nossa alma. E é como a Aline relatou, dói, dói. A gente chora, chora. Quando ele mexe nesses departamentos, dói muito. Eu te ensinei muitas coisas e ainda vou te ensinar muitas coisas, porque você ainda está muito longe de ser como eu gostaria que fosse. Né? Ele está ensinando e ainda vai ensinar muita coisa para a gente. Uma das últimas coisas ensinadas foi o poder do silêncio. Eu dei a você a compreensão, mostrando-lhe o silêncio diante dos meus acusadores de agora e de antes, diante de Pilatos e dos Pilatos, que não me acusam e humanamente não me desprezam, mas não me defendem por medo. Eu vi que você entendeu esta lição e que você estava disposta a me imitar, mesmo reconhecendo que sozinha você nunca teria conseguido. Seu desejo e sua humildade me levaram a agir.
né? Ele ensina uma coisa, ele vê a nossa disposição em querer colocar aquilo em prática. E aí o nosso desejo, a nossa umidade o leva a agir em nossa alma. Sempre ajo quando vejo em alguém disposição para se deixar modelar. Olha que incrível que ele está falando. Ele age quando ele vê na nossa alma a disposição para se deixar modelar. Então ele vê, para ele agir, ele tem que ver em nós o desejo e a humildade de reconhecer que a gente quer colocar em prática o que ele ensina, mas que sozinhos não conseguimos. Eu quero, Senhor, mas eu não consigo sozinha. Aí ele age. Ele vê o desejo e a humildade. Não sou apenas um professor, também sou médico e sei, como médico, que nenhuma visita e nenhum diagnóstico bastam para curar se o paciente se recusa a se submeter ao médico. Ele sabe que a visita ao médico não vai ser o bastante, o diagnóstico, se você não se deixar modelar. Então a gente deixa, né? Apesar de que dói, a gente fala assim, Senhor, dói muito o Senhor mexer com isso. O Senhor tem que fazer eu enfrentar essa situação tão difícil que eu enfrentei no meu passado. E eu ter que enfrentar isso de novo. Dói muito, Senhor. Mas eu deixo. O Senhor é médico. Eu deixo o Senhor curar. Pode abrir esse departamento da minha alma para curar. Eu sei que o Senhor vai curar. Não é a palavra que salva, é a obra. Assim tenho trabalhado em você, pressionando-a contra meu coração. Então ele trabalha na nossa alma, ele não só nos fala ao coração, ele cura o nosso coração. Ele coloca, ele nos pressiona, ele nos pega no colo, né? No coração dele. Ame o meu coração, Maria. Ele estava falando para Maria Torta, mas fala pra gente. Ame o meu coração, porque te curou de um dos seus principais defeitos. O coração dele cura o nosso coração. Ela tinha um dos principais defeitos dela, ele curou esse defeito dela: veemência, resistência, falta de flexibilidade diante das coisas do momento. Ele curou esse defeito, ele não só ensinava para ele curava, e ele faz isso com a gente, ele não só nos ensina, ele nos cura. Ela tinha resistência, falta de flexibilidade, ela não aceitava a vontade, né, de Deus, então. Era ela inflexível, era ela. Ela era inflexível. E ele curou, e ele cura a gente todo dia, ele quer curar a gente todo dia disso, né, da resistência, da inflexibilidade, da resistência. Ele quer que a gente seja resignado, aceite a vontade de Deus, obedientes, mansos, humildes. Irritante, chocante, injusto é verdade, mas é preciso transformar-se em entes queridos úteis, justos, pensando na vida eterna onde os encontrará. É porque ele estava falando aqui de alguma coisa que tinha acontecido, né, para ela estar. Tem a ver com outro assunto. Pressionada contra meu coração. E você sabe qual foi a manhã que ele não só falou com você, mas te purificou com suas chamas. Então é o amor do coração dele que nos purifica. Por isso sua humanidade mudou, perdendo muito de sua humanidade, eu poderia dizer animalidade, e adquirindo muito de minha humanidade. É justamente isso que ele quer fazer com a gente. Por isso que ele entra nesses departamentos que a gente muitas vezes não quer, né? Que a gente deixa lá guardado, com a portinha fechada. Mas ele quer mudar. Ele quer nos curar para a gente perder o nosso humano e adquirir a humanidade dele. Que a gente seja outro ele, como ele está falando nesses dias, né? Vocês são outro Jesus. Então, para ser outro Jesus, ele tem que curar a nossa humanidade. Perder a nossa humanidade, a nossa animalidade. E adquirir muito a humanidade de Cristo. Então, foi esse trecho que eu li, né? Assim, na madrugada, fiquei rezando, mas teve outros, mas o que me chamou a atenção que eu lembrei que tem a ver com essas orientações, nessas palavras que Jesus está falando agora esses dias, essa semana na nossa comunidade. E ele fala de amor também, né? Tem a ver com esse trecho aqui que eu meditei. Ame, Maria, o meu coração. É ele que te cura.
Então ame, cada um que está me ouvindo, ame o coração de Jesus, que é Ele que cura, que nos diviniza, né? Transforma a nossa humanidade na humanidade dele. É as chamas do coração dele, é o amor que nos purifica. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.